Então, sobre o quanto que o nosso pensamento... Ai, obrigada, a gente estava esquecendo de gravar, que bom. O quanto que o nosso pensamento impacta nos nossos resultados, né? Pensamento gera sentimento, que gera aquela emoção, que gera uma ação, que gera um resultado. E às vezes a gente não consegue muito como mudar esse pensamento. Então, acho que essa doutora maravilhosa, ela vai entrar com tudo para que realmente a gente consiga mudar a raiz. Porque às vezes a gente está ali colhendo maçã, mas a gente não queria mais colher maçã, a gente queria colher pera. Só que a gente continua plantando maçã. Aí a gente planta a sementinha da maçã, espera o tempo, vai lá, na verdade, a gente quer colher a pera e a gente vai lá e colhe maçã de novo. Então é a mesma coisa, o que você está plantando na sua mente, né? O que você está pensando? Então, às vezes, se você quer um resultado diferente, tudo começa na nossa mente. Então, plante uma sementinha diferente. Então, acredito que essa noite ela vai dar esse start para que a gente, sim, com a ajuda dos óleos essenciais, a gente consiga mudar essa semente, a gente consiga mudar os nossos pensamentos, as nossas ondas cerebrais, para que lá na frente a gente colha frutos incríveis, que é o que mais a gente quer. Bom, então, sem mais delongas, eu vou chamar essa pessoa incrível, que eu até anotei, gente, olha, ela que é médica integrativa, pediatra, quem tem filho aí, gente, sempre recorre. Eu sou uma pessoa que estou sempre recorrendo a ela. Doutora Lud, o que eu faço agora? Doutora Lud, qual que eu posso indicar? Uma pessoa maravilhosa que está sempre ali disposta a nos ajudar. Então, pediatra, neonatologista, acupunturista também. Ela também é formada, gente, em saúde quântica. Olha que legal, né? Ela também é uma super estudante de aromaterapia, então ela falou que desde que ela soube aí dos óleos essenciais, ela vem estudando desde 2018. Então, é uma pessoa, gente, que tem muito a nos oferecer hoje. Então, agora, papel e caneta na mão. Se a sua pessoa aqui, né, do seu time, a pessoa que você quer que assista essa live não estiver, já manda uma mensagem nesse momento para ela se conectar também. E agora, bora aproveitar todo esse conhecimento. Vem para cá a nossa maravilhosa doutora Ludmila. Doutora Lud, é com você, amiga. Seja muito bem-vinda. Oi, os amores, amoras! Primeira coisa, quero já pedir. Quem tá com peppermint aí? Então vamos pegar. Vamos pegar e vamos inalar. Vamos? Vamos começar? É para isso que ele chega. Vamos, eu quero conectar todo mundo com peppermint. 2 minutinhos para a gente fazer isso. Inala, se conecta, respira fundo. Se permite esse momento de conexão com o peppermint, porque dele eu preciso agora. Depois já deixa a lavanda de ladinho aí, que ela vem no final. Vamos começar? Vou pedir licença para compartilhar minha tela aqui. Todo mundo está bem? Todo mundo está animado? Está todo mundo em paz? Então vamos começar, gente. Que delícia estar aqui com vocês de novo. Estão vendo minha tela? Tá vendo minha tela, Lili? Tá você aqui de referência para mim, tá? Bom, óleos essenciais e nossa função cerebral. O que são ondas cerebrais, gente? Nosso cérebro é uma verdadeira sinfonia, tá? Então, os óleos essenciais, todo mundo sabe que são produtos que vêm da natureza. A natureza nos presenteou com o que existe de melhor, tá? E eles são o concentrado da alma das plantas, tá? Eles são extraídos de maneira muito tecnológica para entregar para a gente a mais pura concentração do extrato delas, tá? E em cada gota de óleo essencial existem diversas, incontáveis moléculas, tá? Que têm muitas ações, são muitas ações, não é uma. Diferente dos medicamentos alopáticos, que uma molécula tem uma função, tá? Aqui a gente tem uma molécula tendo diversas funções, agindo em diversas áreas do nosso corpo, só que hoje eu vou me concentrar
aqui no nosso cérebro, na nossa caixa preta, no nosso centro controlador, o nosso regente da orquestra, tá? Quem tá pronto? Vamos lá? De onde vem a história de ondas cerebrais? Lá em 1924, ó, ano que vem faz um século, gente. Um século que a gente entende o que são ondas cerebrais. Nosso cérebro é um órgão que trabalha de 3 maneiras, tá? Elétrica, magnética e bioquímica. E aí, lá em 1924, Hans Berger, ele inventou, baseado num galvanômetro, num determinado equipamento, ele inventou uma máquina que conseguia identificar a maneira como o cérebro trabalhava e as células se conectavam, uma mandava a ordem para a outra, que é de maneira eletroquímica, tá? E aí, aqui a gente consegue ver que tem uma figurinha com um monte de eletrodo na cabeça, como esse jovem aqui também, e esses eletrodos, eles se conectam através de fios a um receptor, aqui no caso já, né, neste século, um computador que lê todas as ondas elétricas que o cérebro emite e traduz para um papel. Isso aqui são as ondas elétricas que o cérebro faz. E são várias faixas, são incontáveis faixas. É assim que a gente faz o diagnóstico, por exemplo, de epilepsia. As descargas elétricas organizadas ou desorganizadas. Curto-circuito cerebral é igual a epilepsia. Aqui a gente tem um foco epilético em um único lugar, uma convulsão e uma convulsão generalizada. O cérebro inteiro, tá vendo? Vários pontos vermelhinhos aqui nessa imagem, vários pontos vermelhinhos e aqui um único ponto vermelhinho. Aqui está acontecendo uma descarga elétrica desorganizada em um único ponto e nesse aqui vários pontos. Então, o eletroencefalógrafo, ele lê isso. As descargas elétricas que acontecem no nosso cérebro. Mas eu vou me concentrar em 5 ondas elétricas, principalmente. As ondas gama, delta, beta, alfa e gama, beta, alfa e teta, tá? São essas as principais que a gente consegue hoje, já por diversos acessos de informação, a gente consegue falar de algumas. A gente fala, a pessoa tá em alfa. A gente já fala disso, né? Tá lá em alfa. É uma pessoa que está relaxada, está desconectada do mundo, então a gente consegue ter já algumas ideias do que pode significar isso. O que são neurotransmissores? Além da descarga elétrica, que é a maneira como a mensagem corre dentro de um único neurônio, o neurônio precisa se comunicar com o próximo neurônio, que são as células do cérebro. Para ele se comunicar de um para o outro, ele manda neurotransmissores, que são moléculas, tá? Então, os neurotransmissores, eles são produzidos dentro dos neurônios e eles são jogados dentro de uma fenda sináptica, que é a sinapse, a comunicação de um neurônio com o outro, e o segundo neurônio, que é o pós-sináptico, ele capta esses neurotransmissores e a mensagem elétrica corre através dele. Outros neurotransmissores de estímulo ou de inibição vão ser eliminados, então, na próxima fenda sináptica, e é assim que acontecem as mensagens neuronais, tá? De fazer ou não fazer, de contrair ou não o músculo, de contrair ou de relaxar, de fugir ou de ficar, tá? Então, é assim que acontecem as mensagens neurológicas. Primeiro, a elétrica dentro de um único neurônio e para mandar a mensagem de um para o outro via neurotransmissor, que são moléculas. Para eu ter essas moléculas, gente, é fundamental eu ter material. E esse material vem de onde? Vem da alimentação. Se eu não tenho tijolo, eu não tenho parede, tá?
Então, eu preciso, para eu ter neurotransmissores, eu preciso de aminoácidos, eu preciso de nutrientes. Isso aqui, essas bolinhas vermelhinhas que vocês estão vendo aqui, que aqui elas são soltas nessa fenda, são os neurotransmissores, e para eu produzir neurotransmissor, eu tenho que comer adequadamente. Eu tenho que ter um corpo funcionando adequadamente. Então, eu tenho que ter um corpo que não está inflamado, eu tenho que ter um corpo que está recebendo nutriente de maneira adequada, para que finalmente, quando chegue esse nutriente via sangue até o meu cérebro, os meus neurônios saudáveis consigam produzir neurotransmissores em quantidade e qualidade adequada, para que, na hora que eu precisar deles, eles funcionem e sejam liberados da maneira e no momento que eu precise. O que são, então, os neurotransmissores? São moléculas produzidas pelos neurônios que transferem a ordem de um para o outro, de estimular, vai, faz, ou inibir, não faz, tá? Os excitatórios são aqueles que têm alta probabilidade de desencadear a ordem, de desencadear o potencial elétrico. São adrenalina e noradrenalina, são neurotransmissores de estresse, de ação, e os inibitórios que inibem esse potencial de ação. GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e ele vem do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor de excitação, e a partir dele produz um de inibição. E serotonina, quem aqui já ouviu falar de serotonina? Tá em alta esse nome, tá essa bonitinha. Ela é muito falada quando a gente pensa nos mecanismos de depressão, né? Os inibidores de recaptação de serotonina dos antidepressivos, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar aqui, tá? Ó, já faz um asterísticozinho aí, anotação. Serotonina, antidepressivos, né? Tem coisa aqui. Será que eu vou falar disso? Os moduladores, que eles podem agir tanto excitando quanto inibindo, são a dopamina. Ó, mais um aqui. Será que eu vou falar disso também? Dopamina, mecanismo de recompensa? As pessoas que têm hábitos que se tornam vícios, e eu preciso disso, eu mereço isso, eu vou me dar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Liberação excessiva de dopamina. Os que acabam fazendo uso de drogas de abuso, que precisam estar sempre liberando dopamina, 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 dopamina. Opa, tem coisa aqui? Excitação, tá? E acetilcolina, que a gente também vai falar dela por conta de algumas doenças neurodegenerativas. Vamos exercitar? Vamos, por isso que eu pedi o Peppermint, tá? Então, a gente pode melhorar muito a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de tomada de decisão e de resolução de problemas, a nossa possibilidade de alívio de dores, de modular os mecanismos de estresse. Quem aqui não quer, nesses dias de hoje, que tudo está muito numa velocidade acelerada, está acelerado demais e eu não sei por onde que eu começo, e aí, como eu não sei por onde que eu começo, eu não consigo parar para ter atenção. E se eu não consigo parar para ter atenção, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo, eu fico girando, 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 feito peru tonto e não saio do lugar. E nada, eu resolvi, o meu dia passou e eu não fiz nada. E aí o meu mecanismo de estresse só aumenta, e a minha barra do estresse vai só aumentando, só aumentando. E a minha noradrenalina vai só subindo, só subindo, só subindo. Como que eu modulo isso, gente? Pelo amor de Deus, eu preciso descer, eu preciso desacelerar, eu preciso dar um slowdown, porque o meu corpo necessita disso. E aí eu vou colocando diversas substâncias e diversas condições para o meu corpo. Não, eu preciso fazer só mais isso, só mais um pouquinho, porque eu mereço. Só mais um pouquinho, porque isso vai me fazer bem. E são os mecanismos de recompensa para eu substituir a minha noradrenalina que está lá no talo por uma dopamina. Eu vou enchendo de dopamina a minha fenda sináptica, enquanto a minha noradrenalina também está, e eles começam a competir
só que o meu mecanismo não tem que ser de competição. Eu tenho que consumir um, liberar o outro na hora certa. Tudo tem que funcionar em equilíbrio e em cronos, em horas adequadas, porque o meu corpo tem que repousar. Treinar o cérebro é fundamental para todas as horas e para todos os ritmos. De manhã eu tenho que ter atividade porque eu tenho luz. À noite eu tenho que desacelerar porque eu não tenho luz. E eu preciso que a minha pineal, para liberar melatonina funcionante, seja respeitada. Vamos respeitar? Porque a gente tem um aumento absurdo de doenças neurodegenerativas e de doenças psíquicas, e a saúde mental está indo para o espaço, porque eu não respeito mais essa cronologia. O relógio biológico não está mais respeitado, porque eu não respeito mais a luz que entra pelos meus olhos, ativa o meu hipotálamo, que ativa a minha pineal e a minha hipófise, e o meu ritmo biológico está todo desorganizado. Está todo mundo ficando louco ou ainda não? Ondas gama é aquela mais pilhada, tá? É a mais acelerada que nós, em situação de vigília, em situação de estarmos acordados, produzimos e estamos. É a da noradrenalina, hormônio de estresse, neurotransmissor e hormônio de estresse, tá? É aquela de resolução de problemas, de tarefas de autoprocessamento, de percepção ampliada. Quando eu tenho estresse sob controle, tá? A onda beta, ela tem uma frequência um pouco menor, ela varia ali, a teta vai de 31 a 70 Hz, tem lugares que falam de 30 a 40 Hz, tem lugares... Oscila, a literatura varia um pouquinho de faixa de onda, mas é acima de 30 Hz. A onda beta, ela tem 3 faixas de beta, tá? É a da consciência, tá? Também concentração. A mais alta é a da ansiedade, tá? A beta alta, quase chegando em gama, é a de atividade, tá? A média é de concentração e resolução de problemas, mas problemas de não tão alta necessidade cognitiva, tá? E a beta baixa é a de movimentação do corpo, então de atividade física, de esportes, tá? E ali eu preciso, ainda é noradrenalina. Beta e gama são de noradrenalina, neurotransmissor de estresse. Eu preciso estar desperto. Eu preciso estar produzindo noradrenalina e liberando essa noradrenalina para eu estar em contato com o mundo, tá? Eu preciso estar em conexão. Noradrenalina é da conexão, tá? As ondas alfa são aquelas que eu preciso desacelerar um pouquinho. É de calma, de contemplação. Então, é um momento em que eu vou começar a fazer uma respiração mais pausada, uma certa quietude mental. Eu preciso, calma, que eu preciso desacelerar um pouquinho porque eu estava demais, estava ansiosa demais, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo resolver, tem muitos pensamentos ao mesmo tempo. E aqui é a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que ele pode tanto ser excitatório quanto inibitório, tá? E ela tem uma característica que ela é só ela dentro dos neurotransmissores, ela é um grupo só dela, tá? E ela tá muito relacionada com doença de Alzheimer, muito relacionada com a doença neurodegenerativa de Alzheimer. São pessoas que passaram um estresse absurdo na vida, absurdo, e começam a apresentar características demenciais com prevalência de acetilcolina, tá? Com privação de acetilcolina. Então, não produz mais. Não produz. E aí, a gente precisa conseguir desacelerar e produzir com qualidade. Eu tenho que ter oferta de nutriente suficiente para produzir, tá? Eu tenho que ter, porque eu tenho um esgotamento da minha capacidade de modulação, tá?
preciso ter os meus momentos de pausa ao longo do dia, não adianta eu ficar o tempo todo pilhado. Tem que ter os movimentos de pausa, tá? Pausa. 3 minutos ao longo de vários momentos do dia para pausa. Eu não estou me desligando, tá? É uma pausa para respirar. Isso é fundamental, tá? Ondas teta é o nosso lugar do subconsciente. Aqui já é o lugar da meditação, tá? É um estado em que a gente consegue já promover regeneração do nosso corpo, tá? É aqui que a gente libera a endorfina, é a sensação do prazer, tá? Aqui a gente tira dor, tá? Esse aqui é o ponto de liberação de dor. Por que que quando a gente faz atividade física de alto desempenho, depois de correr, depois de fazer uma academia que libera aquela sensação, nossa, tá pago hoje, depois você tem a sensação de conforto, porque o seu corpo liberou muita endorfina, tá? Você pode não ter entrado em teta, mas a produção de endorfina foi suficiente para você regenerar o corpo. À noite, isso aqui vai trabalhar pra caramba, tá? Porque à noite você diminui a sua frequência cerebral e entra no estágio de teta. Aqui são os sonhos quase lúcidos, tá? Aqui a gente sonha. E as ondas delta são as ondas do sono profundo. Hoje, poucas pessoas estão entrando em delta, tá? Por isso, está acontecendo envelhecimento com baixa qualidade, envelhecimento com doenças neurodegenerativas, com processos dolorosos importantes e aumentou demais processos dolorosos nas faixas etárias mais jovens. Por quê? Por causa do excesso de estímulo luminoso no anoitecer, porque fica tudo lá em gama, fica tudo lá em gama. Não produz endorfina e não produz o GH, que só acontece em onda delta, tá? Não está entrando em sono REM. Doença das pernas inquietas, todo mundo chuta o tempo inteiro quando está dormindo. Criança com excesso de pesadelo, chuta o tempo inteiro quando está dormindo. Cadê a liberação de GH? Não entra em delta. Vamos descobrir como é que a gente melhora isso? Ó, felicidade significa ter paz mental, porque uma mente agitada não se concentra o suficiente para realizar os próprios desejos. Uma mente em paz chega num estado de criatividade e realiza qualquer coisa, quebra qualquer obstáculo, porque repousa, porque faz pausa. Vamos lá mais um pouquinho aqui. Onda gama, maior atividade mental e consolidação de informação. Ondas beta, processos de atenção, concentração, cognição, estados de pensamento normal, consciência externa, percepção do entorno ativo e processos de pensamento conscientes, tá? Sem as ondas beta, a gente não seria capaz de realizar as nossas funções com o entorno, com o mundo exterior, tá? Aqui nesse estado, a gente está desperto e alerta. É o que a gente está aqui agora, tá? A mente está concentrada. Mandei peppermint para todo mundo, certo? Pronto para trabalhar e com atenção focada, tá? É fundamental para os processos que precisem de concentração, como aprendizagem, análise e organização de informações. Quando a gente está na faixa mais alta de beta, antes de chegar em gama, a gente está com um quadro de ali uma certa ansiedade. Coração um pouco mais acelerado, né? Às vezes a gente não consegue parar para prestar muita atenção em algumas coisas, às vezes a gente deixa passar alguns detalhes. Quem fica em gama o tempo inteiro são, no início dessa situação, são aquelas crianças de altas habilidades e que aí tem distúrbios de comportamento, muitas vezes, que tem uma dificuldade de socialização, tá? São pessoas, não só crianças, mas são pessoas que têm um tempo de permanência em gama muito longo, tá? E em beta, a gente precisa conseguir modular, tá?
No estado de beta, os neurônios transmitem informação muito rápido e permitem a gente chegar nos nossos pontos de concentração. Treinamento aqui é muito feito pelos terapeutas para modular os problemas de aprendizagem e concentração, que a gente chama de TDAH, gente. Viu? TDAH, chama isso aqui, são os distúrbios em beta, tá? Programas que induzem onda beta, em muitos estudos e práticas esportivas, preparação para apresentação em público ou também analisar e organizar as informações em que a concentração mental é a chave para um bom desempenho. Quem estava comigo lá em Campo Grande esse final de semana percebeu que tinha Peppermint bombando na sala, bombando. Ninguém ficou desconectado, ninguém teve sono, todo mundo prestou atenção em tudo que aconteceu. E aqui, se vocês prestarem atenção, que aqui o meu difusorzinho tá ligado, tá cheio de Peppermint aqui para eu conseguir me conectar, porque a pessoa é TDAH ambulante. Alfa é quando a gente entra em processo de relaxamento. Por isso que é tão importante a gente conseguir, em vários momentos ao longo do dia, fazer uma pausinha, gente, 2 minutos, fazer um ciclo de respiração. Sabe aquelas respirações em 4 tempos? Inspira 4, mantém 4, expira 4, mantém 4, expirado. Fazer isso algumas vezes ao longo do dia, a gente desacelera, tá? É aqui que a gente tem os processos de visualização. Uma meditação ainda consciente, tá? É um estado de consciência individual e relaxado, as visualizações de imagem sensorial. Sabe quando a gente faz o nosso quadro de sonhos, por exemplo, e se imagina? É aqui em alfa, tá? Não é uma alucinação, pode ser um devaneio. A gente até sente, a gente até consegue projetar, consegue até sentir o cheiro das coisas, porque a gente provoca aquela emoção, tá? É a porta de comunicação entre o consciente de beta e o subconsciente e inconsciente de teta, tá? Aqui a gente está relaxado e aumentando a nossa consciência interna. A gente tem autopercepção. A gente consegue ter mais percepção do nosso corpo, tá? Com mais percepção de sensações e de vários processos internos. De repente, eu consigo até fazer algumas resoluções. Tem insights aqui em alfa, tá? E a atividade cerebral vai baixando mais e a gente sai de beta, tá? Aqui a consciência interna aumenta. Energia criativa flui e a ansiedade some, tá? A ansiedade tá lá em beta, tá? E aqui a gente tem paz e bem-estar. As ondas teta já são num estado de subconsciência, tá? Aqui são os processos de meditação mais profundos. Intuição, criatividade e memória fixa, tá? Aqui é um estágio já de inconsciente. Aqui é onde acontecem os eventos de hipnose. O sono, gente, é um estado hipnótico, tá? É o estado cerebral de grandes capacidades mentais, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tá. São flashes de imagens do inconsciente e do subconsciente, tá? E acesso a memórias que às vezes já desapareceram. De repente, a gente, nossa, eu lembrei de uma cena da minha infância, eu lembrei de uma pessoa da minha infância. É aqui, tá? E é o estado ideal para a gente ter um aprendizado super acelerado e reprogramação mental, tá? Então, às vezes, a gente faz aquelas eu não sei se alguém tem o hábito de, eventualmente, promover o sono ouvindo algumas induções, algumas conduções, são todas em faixa vibracional de teta, tá? Importante papel na modificação de comportamento e está sendo muito usado em situações de vício, de abuso de drogas e álcool, tá? Por quê? Porque aqui a gente consegue modular. Porque aqui tem um neurotransmissor que eu falei lá atrás, eu já vou mostrar a tabela para vocês. E delta é o sono profundo, é a liberação de GH, tá? GH a gente produz muito na infância e pouco à medida que a gente vai se afastando da tenra idade, tá? É a onda cerebral de acesso ao inconsciente e é onde aflora a intuição, tá? Essa faixa de onda cerebral, gente, ela é fundamental e ela está sendo extremamente prejudicada por luz. As pessoas elas vão para a cama com o celular e isso tem sido um problema e a gente não desconecta.
E aí, como que os olhos cerebrais, como que os olhos essenciais ajudam a gente? Nas duas faixas de consciência, de vigília, de conexão com o mundo externo, as faixas gama e beta, que são as de concentração, de alerta, de cognição, de consciência, onde acontece a liberação de noradrenalina, alecrim, peppermint e limão, tá? Para a gente manter o foco com saúde, tá? Não um foco com características de estresse, tá? A gente melhora a oxigenação do sistema nervoso central e melhora a captação da noradrenalina. A gente não deixa ela em excesso nas fendas sinápticas, ela melhora a captação dela nos receptores pós-sinápticos. A gente melhora a função da noradrenalina, tá? No estado em alfa, que a gente precisa relaxar, melhorar nossa capacidade de visualização e a criatividade, da acetilcolina, que é a que acontece a depressão, a perda da capacidade de produção. No Alzheimer, por exemplo, a lavanda, o vetiver, que vai dar centro, que vai fazer a gente aterrar, camomila romana, que também é sedativa, que acalma, que tranquiliza, melissa também acalma, tranquiliza, a bergamota e a laranja, que tem a característica de dar mais alegria, mais leveza para aquelas pessoas que estão em situação já de um quadro de distimia, de tristeza, quase encaminhando para um quadro depressivo, né? Na situação aqui de teta, que eu preciso, que tem um quadro, um estado meditativo um pouco mais profundo, que a minha intuição começa a florar, que vai fixar mais as minhas memórias e que eu posso, que é o momento onde eu produzo mais endorfinas, ou que as minhas endorfinas não estão sendo liberadas, o olíbano, aumentar a minha conexão, a mirra também, o palo santo, que é o guaiacud, e o vetiver, que vai me colocar mais os pés no chão, e vai me fazer mais conexão também, porque o vetiver também faz isso. Esses quatro aqui, eles têm praticamente a mesma função, mas agem de maneira um pouquinho mais leve para um pouquinho mais importante para outro, depende do como tá cada pessoa. A resposta é muito individual, tá? É muito individual e depende muito do quanto tem tanto de neurotransmissor quanto de receptor exposto e em que pé que está aquela pessoa no sentido de estresse e de dificuldade de entrar no estágio de onda cerebral mais leve ou mais profundo, né? Se o nível de estresse está muito grande, vai ser mais difícil começar a relaxar, né? Pode não acontecer no primeiro momento de sono, no primeiro dia, um sono tão profundo e de tanta qualidade, mas no terceiro, no quarto dia, fazendo com frequência, com regularidade, né? Usando em intervalos mais próximos, né? Porque não é usar só à noite na hora de dormir, usar ao longo do dia também, e sempre, como eu estou querendo atingir o meu sistema nervoso central, a via de uso é essa, gente, é inalatória. É inalatória, tá? E para chegar em delta, tá? Para eu melhorar a minha captação e a minha recepção de GH, entra além do olíbano, da mirra, do guaiacud, eu tenho também, o vetiver pode vir para cá também, o cipreste, que vai me... A raiz do cipreste é super profunda e ele é muito alto. O patchouli, que é uma flor, tá? Para me dar um pouco mais de leveza e me conectar mais com a capacidade de cura. Nas ondas, é no estágio de onda delta que o meu corpo entra no momento de autocura, tá? Tudo bem até aqui? É uma chuva, né? É uma cacetada, né? É bastante coisa. Eu sei que é bastante coisa. Não é um tema tão fácil de digerir. É muita coisa. E a gente não imagina que tenha tanto poder assim, né? Nas gotinhas que a gente tem na mão. E eles são transformadores, gente. Eles são transformadores. Tinha época que eu parecia um zumbi. E aí eu troquei o zumbi que eu era por isso aqui. E aí, gente, aqui tem exemplos do que a gente pode voltar a ser se a gente fizer o que precisa, tá? Aqui eu tenho o exemplo de onda gama, um geninho pensando. Aqui eu tenho um exemplo de onda beta, alguém desenvolvendo essa capacidade de concentração com leveza,
com alegria, com prazer de estar fazendo aquilo. Aqui eu tenho onda beta também. Olha que delícia. Vamos fazer direito. Aqui eu tenho as ondas alfa indo para teta, né? O poder da meditação, fazendo a reconexão. E aqui eu tenho as ondas delta, tá? E tudo isso a gente pode potencializar demais com os óleos essenciais. Tá só na nossa mão. A gente pode só escolher. Só escolher. É só a gente decidir, tá? É só decidir. E a gente tem um mundo de possibilidades na nossa frente. Um mundo. E o que é mais legal é que nesses dois exemplos aqui, estes seres aqui percebem muito rápido o efeito que tem e pedem e melhoram e querem mais. E é maravilhoso ver a transformação. E quando a gente vê a transformação e o efeito incrível que tem nas crianças, é simplesmente muito prazeroso e a gente tem vontade de fazer na gente. E a gente faz. E a gente melhora. E a gente fica com essa disposição aqui. E aqui, chegar na melhor idade, tendo ondas cerebrais que fazem por nós o que a gente pode fazer por nós e por outros, não tem nada melhor que isso, gente. Não tem nada melhor que isso. Quem tá com a lavanda na mão? Vou descompartilhar. Agora é hora dela, porque já dei a minha cacetada. Agora a gente desacelera. Tudo bem aí? Todo mundo vivo? Doutora Lude, meu Deus, olha, até atordoada com tudo Isso isso. aí. Quanta informação, que aula, que aula, que aula. Meu Deus, anotei muita coisa aqui. Maravilhoso. Obrigada pela aula. Lá de ter alguma coisa para falar, eu não tenho mais nada para falar. Meu Deus. Só tô na lavanda agora, para desacelerar mesmo. Chocada, Xará, você arrebentou. Comentários aqui, o povo ficou impressionado, impressionado. Eu preciso fazer só um parênteses, que é importante, tá? Que é bem importante. Eu falei lá no começo a respeito de epilepsia, tá? Alguns dos olhos podem desencadear potencial elétrico de crises epiléticas, tá? Então, é todo mundo que pode usar tudo? Não, tá? Alguns dos olhos, eles são potencialmente epileptogênicos, tá? A gente vai saber quem pode, quem não pode? É importante a gente perguntar, tá? Se a pessoa tem história de convulsão, tá? E crianças que já tiveram convulsão febril ou que já tiveram convulsão não febril. Tem alguns olhos que a gente não pode usar, tá? Porque facilitam a descarga elétrica mais rápida e desorganizada, que são as crises convulsivas. Alecrim e os canforados, tá? Canforados, Ravensara, canela. E o Ravensara, ele tem no Breathe. Então, é importante a gente saber, tá? É importante. Coisas para pensar, tá bom? Ia te perguntar exatamente isso. Quais que a gente não pode, assim, indicar nesse caso? Então, Breathe, alecrim, peppermint, tranquilo? Também não, né, para
ele é mentolado, ele não é canforado, tá? Então, é importante a gente saber se é canforado, tá? Então, canela é canforada, por isso que a gente não pode dar para criança nem grávida. A Ravensara são dois nomes, gente, parecidos, e não é a mesma planta, tá? Tem Ravensara e Ravinsara. Não é a mesma planta. Uma é a Rosewood e a outra é a cânfora, tá? Não é a mesma planta, só parece, tá? Mas as duas são canforadas, tá? São plantas diferentes, são da mesma família, mas não são a mesma planta, tá? E a gente não pode indicar para menor de 6 anos. Se for indicar, o Breathe é maravilhoso, inclusive a gente usa para os pequenos, usa só no difusor, porque a partir do momento que a gente passa, absorve. No difusor vai para o ambiente. A quantidade de moléculas absorvida é muito pequena, tá? Para desencadear uma epilepsia, uma convulsão numa criança pequena, quando tá aqui, é raro, mas quando tá na pele, a quantidade de moléculas absorvidas é errático, a gente não sabe quanto vai absorver, mas é muito maior do que quando tá disperso aqui, porque foi no difusor, tá? Então, isso são coisas que a gente precisa ter carinho, ter cuidado, ter atenção, tá? Ah, ótimo. Até ver se tem mais alguma pergunta. Um guarda canforada, então não pode ser usado em criança e bebês. Então, você já falou, abaixo de 6 anos, melhor evitar, ou só no difusor, né? Certo. Aqui teve uma pergunta também sobre em relação a crises de ausência. Teria alguma coisa para falar em relação Crise a de crises de ausência é ausência? uma crise epilética. É um dos 140 tipos, 140 ou mais tipos de crise epilética. Aí a gente Certo. tem que saber qual é exatamente, né, o tipo de crise, né, o que que desencadeia, e alecrim não é um óleo candidato para essa pessoa. Certo, ótimo. Mas Então, tiro o existem outras alecrim nesse possibilidades caso. mil para substituir o alecrim. Pode usar o peppermint e o lemon no lugar do alecrim, né, para foco, concentração, né? Pode fazer um blend, tem o Intune não tem alecrim. Ah, legal. Olha, o Intune já não tem alecrim. Ótima informação. Tem Nossa, anis. doutor, ó, os comentários aqui estão demais. Realmente, assim, todo mundo impactado, todo mundo chocado. Teve um comentário que falou, não sei se eu dou risada ou se eu choro com tanta informação. Eu tô assim, impactada mesmo. Não sei, não lembro aqui quem que escreveu, mas falou isso, não sabe se choca ou se Alô? de tanta informação que teve, e acho que é esse sentimento da maioria das pessoas mesmo, gente. Conhecimento é poder. Então, a gente ouvir tudo isso, gente, a gente tem, assim, poder na nossa mão, a gente tem ouro na nossa mão. E esses pequenos, entre aspas, detalhes fazem muita diferença. Isso nos dá confiança na hora de indicar, isso nos dá confiança ali, a crença mesmo e confiança na hora de passar, né? Às vezes uma mãe perguntando, então assim, a gente saber isso, gente, a gente não está aqui só para vender o óleo e ganhar o lucro ali e marcar ponto. É realmente ajudar as pessoas. Quanto mais a gente fizer isso de maneira consciente, de maneira conhecendo exatamente os benefícios de cada óleo, os benefícios da aromaterapia, mais a gente vai crescer, mais a empresa vai crescer. Na verdade, quando eu, Aline, estou aqui na YouTube indicando óleo essencial, eu estou impactando todo mundo. Mesma coisa vocês. Você está aí na sua cidade, você está indicando seu óleo essencial, você está impactando todo mundo. Porque é o nome da do Terra. Então, quanto mais consciente, quanto mais conhecimento a gente tiver como um todo, gente, mais todo mundo vai longe. Então, assim, parabéns para você que está aqui, que ficou até o final anotando. E é isso, gente, se conectar toda quarta-feira, né? A gente tem treinamento, um é melhor que o outro, então realmente a gente está com um portfólio aí de material para estudar. A pessoa que é nova, a pessoa que é convidada, que está aqui, conversa também com a pessoa que te convidou para você estar aqui, para ter mais treinamentos, e como você viu, você vai ter muito treinamento. Tem muita gente que hoje fala, ai, Aline, mas eu não vou saber, você é da área farmacêutica. Sim, né? Mas hoje a gente tem muito treinamento. Então, isso é possível para todo mundo, independente da área que você tá, né? Você vai ter conhecimento, você vai ter treinamento. Então, assim, as portas estão abertas, né, para você também. Certo,
Lade, quer complementar mais alguma coisa? Eu acredito que da minha parte é isso. Não, tô em choque aqui, cada dia mais informações, né? E só vai aumentando aí o nosso portfólio de informação para saber qual é o melhor óleo essencial indicar para as pessoas. E cada vez mais grata, né? Antes de entrar nesse treinamento, a gente viu aí depoimento de um cliente do Daniel no grupo, maravilhoso, maravilhoso. Aí vem essa aula da doutora Lud, as pessoas que a gente pode ajudar. É impressionante, maravilhoso mesmo. Incrível, Lade. Doutora Lud, então, gratidão pela sua contribuição. Você foi maravilhosa, você é maravilhosa, não me canso de falar isso. Muito obrigada de coração, que você continue cumprindo a sua missão como médica, né, levando realmente assim. A gente fala que não é sobre brilhar, não sobre brilhar, né? A gente brilhar, mas sim iluminar tantos caminhos. Então, hoje você brilhou, com certeza você iluminou o caminho de muita gente aqui hoje. Gratidão mesmo, gratidão, Lade, por compartilhar comigo esse treinamento de hoje. E vamos tirar uma foto, gente? Peguem então a lavanda, o peppermint, né? Mas eu vou pegar minha lavanda aqui, porque eu já quero relaxar hoje. Então tá aqui, ó, lavanda na mão, primeira tela, coraçãozinho na tela. Tá aqui e vamos lá. Sorriso, 1, 2, 3 e já. Primeira tela foi, deixa eu só ver se deu certo aqui. Ok, primeira tela perfeita, vamos para a segunda tela. Continue com o coração, sorriso, 1, 2, 3 e já. Espera aí, deixa eu ver como saímos na segunda tela. Tem 3 telas. Então, paramos aqui na segunda de câmeras abertas. Gente, boa noite, então. Muito obrigada por tudo. Bora colocar todo esse conhecimento aí para fora, levar essas gotas que curam para mais e mais pessoas. Foi um prazer estar aqui. Um beijo, gente. Até amanhã. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada, doutora Lud.